Aí você pega os pontos, soma os pontos, e os 6 melhores, fora o Corinthians e o Botafogo, que foram os campeões, entram no terceiro turno também. E aí o que acontece com aqueles pontos? É zerado. Então para que serve aquela semifinal e final? Para nada. É só ficar até o oitavo. E para que faziam então? Por causa de renda. Porque aí você tinha aquele apelo de semifinal e final e enchia o estádio, cobrava mais caro, né? Que nem os caras comemorando Taça Guanabara e Taça Rio lá no Campeonato Carioca. Era a mesma coisa. Tá? Então, por que o Palmeiras perdeu a Portuguesa? Ah, meu Deus, nada. Vai ficar até o oitavo fácil. Né? Vai ficar tranquilamente entre os 8 e vai para o terceiro turno. E é o terceiro turno que interessa. O terceiro turno, então, ele é disputado por 8 clubes, divididos em 2 grupos de 4. Por que divide em 2 grupos de 4? Para nada. Só para classificação mesmo. Porque todos jogam contra todos. Então tem 8 times classificados em 2 chaves de 8. Você faz 7 jogos. Está dividido em 2 chaves. O campeão de cada chave vai jogar a final. Basicamente isso. Então podia acontecer do quê? Do quinto colocado ir para a final, desde que o sexto, sétimo e oitavo estivessem no grupo dele. Era assim, cara. Era muito sem noção. Num grupo caiu Ponte Preta, Botafogo, Santos e Palmeiras. No outro grupo, então, Botafogo, Santos, Ponte Preta e Palmeiras, nosso grupo. Do outro lado, Corinthians, São Paulo, Português e Guarani. Um monte de jogo para no final, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Ponte, Guarani, Portuguesa e Botafogo. Tá? Os 8 times, né, que são os maiores times do estado de São Paulo. E aí eles fazem um turno único, não tem nem ida e volta, que é mais um absurdo. Eles gastam data com semifinal e final, em vez de fazer um ida e volta no tal do terceiro turno. Falta cabeça para os caras. Bom, enfim. Nesse terceiro turno, o Palmeiras vai muito mal. Por quê? Porque o Dudu caiu. O Dudu, ele cai na fase final ainda do segundo turno, um pouquinho antes desse jogo com o Corinthians. O Dudu cai e assume o Jorge Vieira. Jorge Vieira, que era um técnico de origem no Rio de Janeiro. Treinado alguns times do Rio de Janeiro, principalmente o América do Rio. E no começo, o Jorge Vieira não pega a mão do time. Ele não acerta a mão do time, que perde do Corinthians. E aí vai disputar esse terceiro turno com o cara que acabou de chegar e está aprendendo ainda como funciona o time. Ele ganha alguns reforços e perde outros. Ele perde, entre outros, o Ricardo Long. O Palmeiras contratou o Vacaria, que era um lateral esquerdo do Internacional. Tinha sido campeão brasileiro pelo Internacional. Bicampeão, aliás. O Palmeiras contrata para a zaga, porque o Mário Soto, aquele chileno, só batia, só batia, só batia. Era uma espécie de Fagner chileno, só que ele era zagueiro. E não dava. O cara destoava assim do Palmeiras, né? Academia de futebol. Sabe? O cara, eu não sei por que foram contratar esse cara. E o Palmeiras traz também o Marinho Pérez, então, para o lugar do Mário Soto, para compor o elenco ali. O Marinho Pérez, um zagueiro já bem experiente, Copa de 74, jogou muito tempo no Internacional. Sorocabano, também, mais um Sorocabano. E traz o Silvio, ponta direita. E perde, além do Ricardo Long, um cara chamado Ademir da Guia. O Ademir da Guia se despede do Palmeiras, se despede do futebol. Depois ele vai ter um jogo de despedida em 1984. O Palmeiras... o Ademir da Guia se aposenta em 1977. Vou pegar aqui exatamente o último jogo do Ademir. Foi no 2-0
contra o Corinthians, mas assim, foi um jogo isolado. Ele joga contra o São Paulo, uma derrota de 3-1 no segundo turno, no dia 14 de agosto. E depois que o Palmeiras perde a final do segundo turno, no terceiro turno ele faz um jogo só. Então o Jorge Vieira já monta o time sem o Ademir da Guia, ele consegue jogar com o Ademir da Guia uma vez só. E aí eu não sei, eu imagino. Pô, ele fez toda aquela sequência. Ele parou, ele fez o penúltimo jogo, 3 jogos antes do mata-mata do segundo turno. E aí ele faz um joguinho só no terceiro turno. Eu imagino que ele deve ter tido uma lesão, tentou voltar, não deu, o Palmeiras perdeu do Corinthians, ele falou, parei. Eu imagino que foi isso. Se alguém sabe da história direito aí, pode me corrigir, tá? Mas tem toda a pinta de ter sido isso. E então no terceiro turno o Palmeiras está sem o Ademir da Guia e o Jorge Vieira tentando pegar a mão do time e não pega nada. Então dos 6 jogos, o Palmeiras não ganhou nenhum. O Palmeiras empata 4 e perde 2 jogos e é eliminado. Então fez uma campanha excepcional, primeiro lugar na classificação geral no primeiro e segundo turno, para chegar no terceiro turno, que é o que vale mesmo, quando junta os 8, e faz os 7 jogos e vai muito mal, né? Na verdade fez 6 jogos. Ia fazer mais um jogo, mas o jogo acabou sendo cancelado por algum motivo. Nem foi disputado, não ia dar em nada. E aí classifica para a final o Corinthians e a Ponte Preta. Foi quando o Corinthians acaba saindo da fila, ganhando da Ponte Preta. E eu lembro de ter torcido para a Ponte Preta, que nem louco, aprendi a lição com meu avô. Tinha dado certo antes, né? No ano passado, contra o Inter. Vou torcer para a Ponte Preta ganhar do Corinthians. Só que dessa vez não deu. E foi uma final em 3 jogos. Era uma época em que você tinha que ou ganhar os 2. Se você ganhasse os 2 primeiros jogos, beleza. Senão tinha um terceiro. E não deu nos 2 jogos. Aí foi pro terceiro jogo, a final. Deixa eu pegar aqui direitinho a sequência dos jogos. O Corinthians ganha o primeiro, a Ponte Preta ganha o segundo. E aí tem um terceiro jogo. E o terceiro jogo é o jogo do Rui Rei, né? É o jogo que o Dulcídio expulsa o Rui Rei no começo do jogo. Que o Rui Rei xingou ele. E todo mundo fala que o Rui Rei fez isso porque ele estava vendido. E de fato ele vai jogar no Corinthians no ano seguinte. São histórias, né? Enfim, e aí acaba o Campeonato Paulista no dia 13 de outubro. Aqui o Wagner está falando que o último jogo do Ademir como profissional foi contra o Corinthians numa decisão de turno. Não foi exatamente na decisão, né? Era um terceiro turno que era pontos corridos. Mas foi exatamente contra o Corinthians. E o Corinthians ganha de 1-0 e o Palmeiras, como eu disse, nesse turno final de 6 jogos, o Palmeiras empatou 4 e perdeu 2. Né? E esse jogo contra o Corinthians foi o último. O Palmeiras já estava sem chance, ainda tinha mais alguns jogos por esse terceiro turno, mas já tinha feito tão pouco ponto que mesmo que ganhasse os 3, não ia dar. Né? E aí, como eu te falei, eu não sei, e aí vocês que estavam lá, que se lembram mais do que eu, podem dizer, por que o Ademir jogou a penúltima partida lá atrás, umas 3 semanas antes, ele fica umas 3 semanas parado, e aí ele volta esse jogo contra o Corinthians, o Palmeiras perde e ele para de vez. Isso eu realmente não sei. Mas é isso.